Olá, quero contar algo que aconteceu comigo há algum tempo. É uma história bem curtinha. Eu tinha 20 anos na época. Minha avó havia falecido fazia menos de uma semana. Em casa, todos estávamos muito abalados, especialmente eu, que tinha uma relação muito próxima com ela. Eu estava no meu quarto. Minha mãe estava cozinhando. Nossa casa tinha 2 andares e a cozinha ficava exatamente abaixo do meu quarto. Eu me sentia muito triste e estava chorando na cama quando de repente ouvi a voz da minha avó. Ouvi com muita clareza ela me chamando pelo nome. Lembro que a voz parecia distante, mas ao mesmo tempo era nítida. Naquele instante parei de chorar e senti um arrepio percorrer meu corpo. Fiquei com muito medo, mas tentei me convencer de que tinha sido apenas imaginação. Para me tranquilizar, chamei minha mãe para confirmar se ela ainda estava na cozinha. Então ela respondeu: "Sim, estou aqui. Eu também ouvi." E eu não tinha comentado nada com ela. Desci correndo para a cozinha e minha mãe e eu ficamos completamente em choque. Depois disso, não consegui dormir no meu quarto durante um mês. Nunca mais aconteceu nada parecido relacionado à minha avó. Hoje gosto de pensar que aquela foi a maneira que ela encontrou para se despedir de mim. Há alguns anos eu me mudei para uma pequena comunidade rural. Cresci em uma cidade relativamente grande e nunca fui muito fã daquele estilo de vida. Era tudo barulhento o tempo inteiro. Assim que tive idade suficiente e condições financeiras para me sustentar sozinho, fui embora. A cidade para onde me mudei é muito pequena. As florestas e montanhas ao redor são lindas, independentemente da época do ano. Às vezes fico impressionado por esse lugar não ser um destino turístico muito mais popular durante o verão e o outono. A pequena e tranquila cidade não tem muita coisa. Alguns restaurantes, 2 bares, um posto de gasolina que também faz reparos mecânicos, um supermercado, uma pequena delegacia e basicamente só isso. Até o mercadão mais próximo fica a quase 1 hora de distância. Meu pequeno paraíso realmente fica afastado de tudo, e eu não gostaria que fosse diferente. Moro nessa cidade há mais de 3 anos, e tirando um dia horrível, tem sido uma experiência maravilhosa. Mas até mesmo as cidades mais pacatas podem esconder segredos sombrios. Quando me mudei, consegui um emprego de meio período no supermercado local. Eu havia sido gerente de uma rede de mercados na minha cidade natal, então tinha bastante experiência. Entrava bem cedo, descarregava os caminhões e abastecia as prateleiras da pequena loja. O proprietário chegou a me oferecer um cargo de gerência, mas recusei. Eu queria trabalhar apenas meio período, basicamente para ter um dinheiro extra e uma desculpa para sair de casa. Também tenho um trabalho online de meio período, que é minha principal fonte de renda. Eu queria ter o máximo de tempo livre possível para fazer trilhas e pescar. Há tantas áreas de mata naquela região que eu levaria uma vida inteira para explorar tudo. Claro que encarei isso como um desafio. Então, em todos os meus dias de folga, com chuva ou sol, eu escolhia uma nova área para explorar e passava o dia inteiro na floresta. Não demorou muito para eu me adaptar a esse novo estilo de vida. Quase imediatamente após me mudar, comecei a percorrer trilhas e tentar conhecer os moradores locais. À noite costumava jantar na cidade e logo descobri que praticamente todo mundo era surpreendentemente simpático. Todo mundo, exceto uma pessoa. Estou falando de um homem chamado Vitor. Preciso dizer que Vitor não era maldoso nem sem educação. Ele era apenas estranho. Estranho em um nível que parecia vir de outro planeta. A primeira vez que o encontrei, eu estava chegando ao trabalho, pouco depois das 5 da manhã. Assim que estacionei e comecei a sair do carro, ele correu até minha janela.
De onde eu venho, quando alguém faz isso, você dá um soco primeiro para não levar um depois. Mas ali não era assim. Levantei as mãos em posição defensiva e comecei a gritar para ele se afastar. Vitor simplesmente berrou na minha cara e saiu pulando rua fora. Pulando de verdade. Enquanto eu permanecia parado, completamente confuso, um dos meus colegas de trabalho se aproximou e explicou que aquele homem não fazia mal a ninguém. Aparentemente ele vivia na cidade ou nos arredores há muito tempo, mas ninguém sabia exatamente onde morava. Todos presumiam que fosse um morador de rua e que talvez dormisse debaixo de alguma ponte. As pessoas simplesmente o deixavam em paz e permitiam que ele vagasse pela região porque ele nunca havia machucado ninguém. Foi assustador vê-lo gritar na minha cara daquele jeito, mas se todos na cidade afirmavam que ele era inofensivo, resolvi aceitar aquilo. Nas semanas seguintes, passei a ver Vitor em todos os lugares. Não importava se eu estava indo para o trabalho ao amanhecer ou saindo de um bar depois das 11 da noite, eu sempre o encontrava vagando pelas ruas. Ele era um homem baixo, mas parecia extremamente forte. Tinha um corpo robusto como um touro. Devia ter no máximo 1,60 m de altura. Usava sempre a mesma regata branca manchada e uma calça azul vivo. Eu nunca conseguia identificar se era jeans ou moletom. Tinha uma barba longa, grisalha e suja. Os cabelos estavam presos em um rabo de cavalo, apesar dele ser completamente careca no topo da cabeça. Mas mesmo com toda aquela aparência incomum, o que mais chamava a atenção era seu hábito de andar pulando. Sempre que você o via, ele estava pulando alegremente. Às vezes sua despreocupação parecia até invejável. Certa manhã, enquanto dirigia para o trabalho, vi ele parado em uma esquina, de costas para a direção do meu carro. À medida que me aproximava, percebi que ele estava acenando para alguém. Quando passei pela esquina, notei que não havia ninguém ali. Mesmo assim, ele continuava acenando. Logo começou a conversar com aquela pessoa invisível e gesticulava de forma extremamente animada. Continuei dirigindo e cuidando da minha vida. Sinceramente, não é tão estranho alguém na situação dele conversar sozinho. Desde que não representasse perigo para si mesmo nem para os outros, eu não me importava com o que ele fazia. No fim de semana seguinte, aproveitei meu dia de folga para explorar uma área da floresta que ainda não conhecia. Passei algumas horas caminhando mata adentro. Enquanto avançava por uma região bastante isolada, tive a impressão de ouvir vozes ecoando entre as árvores. Ouvir qualquer voz tão longe da civilização já é algo alarmante. E vale lembrar que aquilo não era uma trilha turística de parque. Era mata fechada. Natureza selvagem. Qualquer som humano naquele lugar seria suficiente para deixar alguém com os pelos da bunda arrepiados. Pode parecer idiota, mas eu queria descobrir de onde aquelas vozes vinham. Em vez de me afastar, comecei a avançar lentamente na direção delas. Conforme me aproximava, percebi que uma das vozes parecia estar em sofrimento. Por precaução, segurei meu canivete e continuei avançando o mais silenciosamente possível. As vozes vinham de trás de um agrupamento denso de árvores bem à minha frente. Quando espiei por entre os troncos, não conseguia acreditar no que vi. Não eram várias pessoas. Era apenas Vitor. Só o Vitor. Ele estava conversando consigo mesmo e alterando a própria voz. Uma das vozes era agressiva e cruel. Chamava-o de covarde e o insultava de várias maneiras. Então, de repente, como se alguém tivesse estalado os dedos, a voz agressiva começou a chorar. Ela implorava por perdão. O mais assustador era que cada voz parecia pertencer a uma pessoa completamente diferente. Decidi permanecer escondido atrás da árvore. Eu não tinha a menor intenção de interagir com ele. Enquanto observava em silêncio, a voz agressiva voltou. Sem sequer olhar na minha direção, Vitor gritou:
Ele está escondido atrás da árvore. Desta vez vocês não podem deixá-lo escapar. Vi Vítor se levantar e olhar diretamente para mim através das árvores. Pela primeira vez desde que o conheci, enxerguei uma raiva genuína em seus olhos. Dei um passo para trás, tentando entender o que estava acontecendo. Mas não tive tempo. Naquele exato instante, ele disparou na minha direção aos gritos. Ele não estava mais pulando. Estava correndo. E era muito mais rápido do que eu imaginava. Saí correndo na direção por onde havia iniciado a trilha. Durante um bom tempo, consegui ouvi-lo logo atrás de mim. Ele gritava que eu não sairia vivo da floresta. Às vezes gargalhava, logo depois voltava a berrar. A cada poucos minutos parecia que ele estava prestes a me alcançar e me agarrar. Mas isso nunca acontecia. Então, de repente, tudo ficou em silêncio. Não ouvi mais nada. Finalmente consegui voltar ao ponto onde havia iniciado a caminhada. Imediatamente me abaixei e examinei a mata ao redor. Vítor havia desaparecido. Voltei para a cidade e fui direto à delegacia local contar tudo o que havia acontecido. A delegada quase não acreditou na minha história. Ela não conseguia imaginar Vítor agindo com tanta fúria. Expliquei aproximadamente em que parte da floresta tudo havia acontecido. No mesmo instante, o rosto dela ficou pálido. Parecia ter visto um fantasma. Ela mal conseguia acreditar que ele estivesse naquela área. Afinal, era uma região que exigia várias horas de caminhada mata adentro para ser alcançada. Mas ela disse que aquilo nem era a parte mais perturbadora. Na área da floresta que eu estava descrevendo, haviam encontrado anos antes os restos mortais de um morador da cidade. Ela contou que o caso abalou profundamente toda a comunidade. Nunca descobriram quem havia cometido o crime. Era uma das poucas manchas sombrias na história de uma cidade normalmente tão tranquila. Naquele momento, ela começou a se perguntar se Vítor poderia ter alguma ligação com aquele assassinato. Tentava se lembrar exatamente de quando ele começou a aparecer na cidade. Disse que sua memória não era perfeita, mas tinha quase certeza de que ele surgiu por lá justamente na época em que os restos mortais foram encontrados. Ela me perguntou se eu poderia levá-la até o local exato. Queria trazer Vítor para interrogatório. No mínimo, precisava descobrir por que ele havia me atacado e se ainda era seguro deixá-lo circulando livremente pela cidade. Praticamente corremos até a área da floresta, mas ele já tinha desaparecido. A delegada, que hoje está aposentada, ficou bastante emocionada porque aquele era quase exatamente o mesmo local onde os restos mortais haviam sido encontrados tantos anos antes. Eles nunca capturaram Vítor e ninguém na cidade voltou a vê-lo. Foi como se ele simplesmente tivesse desaparecido na floresta naquele dia. Eu continuo fazendo trilhas sempre que tenho oportunidade, e toda vez que entro na mata, ainda espero que Vítor surja entre as árvores e volte a me perseguir. Sempre carrego meu canivete comigo, por precaução. Não faço ideia se ele foi realmente responsável por aquele crime horrível, mas depois de vê-lo agir daquela forma na floresta, confesso que isso não me surpreenderia. Lembro que perguntei por que ele nunca foi interrogado quando encontraram os restos mortais. Ninguém conseguiu me dar uma resposta convincente. Não posso afirmar isso com certeza, mas suspeito que nunca tenha existido uma investigação realmente aprofundada. Olá, comunidade. Estava escrevendo esse relato pouco a pouco, então desculpa se ficou faltando algo. Meu nome é Rogério
E isso aconteceu comigo há vários anos, quando eu ainda morava na minha cidade natal e trabalhava como carpinteiro. Naquela época eu tinha cerca de 30 anos. Minha mãe trabalhava na cooperativa de uma escola de ensino médio. Era assim que chamávamos os locais onde vendiam comida dentro da escola. Havia 3 cooperativas diferentes naquela instituição. Não era uma escola pequena, pois era a única daquela parte da região. Por isso recebia estudantes de vários lugares, inclusive da área rural. Minha mãe era responsável por uma dessas cooperativas. Já trabalhava lá havia bastante tempo e conhecia bem o diretor. Um dia ela me disse que queria reformar um pouco o espaço. O local já parecia velho e precisava de uma melhor organização. Ela queria instalar algumas prateleiras para ganhar espaço e trabalhar com mais conforto. Como eu era carpinteiro, pediu que eu fizesse o serviço. Explicou como queria as tábuas e onde pretendia colocá-las. Durante a semana, preparei toda a madeira. Cortei as peças e deixei tudo medido para não perder tanto tempo na escola. A ideia era instalar tudo durante o fim de semana. Minha mãe conversou com o diretor e conseguiu autorização para que eu entrasse. Eu não usaria a entrada principal, pois me permitiram acessar por uma entrada dos fundos, utilizada pelos funcionários. No sábado fui acompanhado de um ajudante. Chegamos cedo e começamos a instalar as primeiras partes. A escola parecia completamente diferente sem os alunos. Os corredores estavam vazios e as quadras pareciam enormes. Ainda assim era dia, e nada parecia muito desconfortável. No domingo, meu ajudante não pôde me acompanhar. Ele tinha um compromisso familiar, pois seria padrinho de uma menina. Já não restava trabalho pesado. Eu só precisava finalizar alguns detalhes da madeira e ajustar as prateleiras. Achei que conseguiria fazer tudo sozinho, sem maiores problemas. Cheguei à escola por volta das 3 da tarde. Entrei pelos fundos e levei minhas ferramentas até a cooperativa da minha mãe. O lugar estava completamente vazio. No começo trabalhei tranquilamente. Ainda havia luz natural e eu conseguia enxergar bem o que fazia. Concentrei-me em lixar algumas bordas e deixar as prateleiras bem firmes. Eu pretendia terminar por volta das 6 horas, mas fui me distraindo com pequenos detalhes. Quando percebi, a tarde já estava acabando. A luz do dia começou a desaparecer atrás das salas de aula. Foi então que a escola começou a parecer diferente. Felizmente, o local da minha mãe tinha energia elétrica, mas a iluminação não era das melhores. Havia uma lâmpada pequena e outra mais forte na área onde ficavam as mesas do refeitório. Já a área da cooperativa permanecia mais escura. A luz era suficiente para trabalhar, mas deixava muitas sombras nos cantos. As novas prateleiras projetavam longas linhas escuras sobre as paredes. Aquela escola funcionava apenas durante a manhã, por isso nunca haviam instalado uma iluminação adequada para permanecer ali à noite. Por volta das 8 horas comecei a sentir uma sensação estranha nas costas. Não era medo no início. Era mais aquela inquietação que surge quando se está sozinho em um lugar grande demais. A escola ficava na parte alta da cidade e não havia sido construída perto das casas. Ao redor existiam canaviais amplos e áreas onde ninguém morava ainda. Isso fazia o silêncio parecer ainda mais pesado. Eu só ouvia o barulho das minhas ferramentas e, de vez em quando, algum animal ao longe. Em certos momentos tive a impressão de ouvir sons vindos do interior da escola. Parecia algo sendo arrastado em uma sala distante. Às vezes lembrava o som de uma carteira escolar sendo movida pelo chão. Eu parava por alguns segundos e ficava imóvel. Depois voltava ao trabalho, pensando que podia ser qualquer ruído normal do prédio. Talvez por isso eu não tenha me assustado imediatamente. Além disso, sempre fui uma pessoa aberta ao assunto paranormal. Não afirmava que tudo era real, mas também não zombava dessas coisas. Porém, quanto mais tarde ficava, mais desconfortável eu me sentia,
Olhei para o refeitório e vi as mesas vazias. As cadeiras estavam organizadas como se os alunos fossem retornar no dia seguinte. Continuei trabalhando porque queria terminar logo. Repetia para mim mesmo que faltavam apenas alguns detalhes, mas por alguma razão comecei a olhar constantemente para trás. Atrás de mim havia 3 salas de aula alinhadas em sequência. Daquele ponto, elas pareciam completamente escuras. Uma dessas salas tinha janelas de ferro. Não havia vidros, apenas cortinas cobrindo parte do interior. Foi então que percebi uma dessas cortinas se movendo. Não era um movimento forte, ela só ondulava lentamente, como se um ventilador estivesse soprando diretamente sobre o tecido. No começo pensei que pudesse ser o vento, mas logo observei melhor. A cortina ao lado permanecia completamente imóvel. Aquilo me causou uma sensação ruim. As duas estavam muito próximas uma da outra. Acelerei o trabalho. Guardei algumas ferramentas e organizei os pedaços de madeira que haviam sobrado. Aquela sensação nas costas ficou ainda mais intensa. A cada poucos segundos eu voltava a olhar para as salas. Não queria fazer isso, mas também não conseguia evitar. Era como se algo me obrigasse a permanecer atento àquela cortina. Em uma dessas vezes em que olhei, vi algo surgindo por baixo dela. Parecia que alguém estava espiando entre os tecidos. Era uma forma baixa, semelhante a uma cabeça aparecendo apenas parcialmente. Naquele momento a iluminação já estava muito fraca. O que conseguia enxergar parecia mais uma sombra do que uma pessoa. Minha primeira reação foi pedir proteção a Jesus. Quando olhei novamente, não havia mais nada ali. A cortina continuava no mesmo lugar e a sala parecia vazia. Aquilo me trouxe um pouco de alívio, mas não o suficiente para me tranquilizar. Então ouvi uma cadeira de plástico se mover no refeitório. Foi um som nítido. Dei um salto de susto e me virei rapidamente. Encostei as costas na parede. Foi nesse instante que vi uma pessoa sentada em uma das cadeiras. Juro que até hoje meu corpo se arrepia quando conto isso. Ela estava exatamente do lado de fora da porta onde eu trabalhava. Não bloqueava completamente minha saída, mas para ir embora eu teria de passar muito perto dela. Fiquei tremendo por vários segundos. Não sabia o que dizer nem como me mover. Minha mente simplesmente ficou em branco. Parecia uma mulher muito magra. Vestia algo semelhante a uma camisola velha e suja. Seu cabelo era preto e cobria parte do rosto. Ela não estava curvada, mantinha o rosto erguido e voltado diretamente para mim. Os ombros pareciam rígidos e o pescoço parecia mais longo do que o normal. A luz amarelada da lâmpada incidia de lado sobre ela. Mesmo assim, o cabelo impedia que eu visse seus traços com clareza. A única coisa que realmente se destacava era sua pele extremamente pálida. Eu lhe desejei boa noite. Também perguntei o que ela precisava. No fundo, eu tinha certeza de que aquilo não era uma pessoa comum. Havia algo nela que transmitia uma sensação sombria. Não era apenas vê-la sentada ali, era a maneira como ela não reagia. Minha avó sempre nos dizia, desde pequenos, que esse tipo de entidade não devia ser desafiado. Ela afirmava que o melhor era falar com respeito e evitar provocá-las. Naquele momento lembrei das palavras dela. A mulher não respondeu absolutamente nada, apenas continuou me observando. Suas mãos estavam apoiadas sobre a mesa e também eram muito pálidas. Os dedos eram longos. As pontas pareciam arroxeadas, como se não houvesse vida nelas. Eu observava suas mãos porque tinha medo de olhar diretamente para seu rosto. Então falei em voz alta que não estava fazendo nada de errado. Expliquei que só havia ido ajudar minha mãe. Também disse que já estava indo embora. Tentei soar calmo, mas minha garganta parecia travada. Sentia o medo percorrer todo o meu corpo.
Tudo ao redor parecia mais escuro. A porta estava diante de mim, e aquela presença permanecia exatamente no meu caminho. Também pedi desculpas caso estivesse perturbando seu descanso. Foi então que vi aquela coisa começar a se levantar. Não fez isso de uma vez. Primeiro moveu os ombros, depois ergueu o corpo com uma rigidez horrível. Nesse momento, o medo tomou conta de mim completamente. Nem pensei nas minhas ferramentas ou em terminar de guardar minhas coisas. A primeira coisa que fiz foi correr até a porta da cooperativa e fechá-la com força. A porta era de madeira. Por um instante pensei em apagar a luz, mas se fizesse isso, ficaria completamente no escuro. Fechei os olhos e apoiei todo o meu peso contra a porta. Dali consegui sentir aquela coisa se aproximando. A primeira coisa que fiz foi orar mentalmente. Depois comecei a sussurrar o Pai Nosso. Falava baixinho porque mal conseguia usar a voz. Então algo empurrou a porta com força. O cadeado estava do outro lado da sala. Para alcançá-lo, eu teria que me afastar da porta. Também precisaria abri-la um pouco para colocá-lo corretamente. Isso era impossível. Eu sabia que se me movesse, aquela coisa entraria. Comecei a orar mais alto. Pedi ajuda a Deus. Repetia sem parar que Deus estava comigo e que aquela coisa não poderia me machucar. Não sei quanto tempo aquilo durou. Talvez apenas alguns segundos, mas para mim pareceram minutos inteiros. De repente a porta parou de fazer barulho. Tudo ficou em silêncio. Nem sequer ouvi passos se afastando. Esperei alguns instantes ainda encostado na madeira. Meus olhos estavam fechados e minhas mãos tremiam. Então abri a porta rapidamente e saí correndo. Atravessei o refeitório sem pensar. Empurrei tudo que apareceu na minha frente. Senti meu corpo bater nas mesas e cadeiras de plástico. Várias se moveram e algumas caíram. Não me importei. Eu só queria sair daquela escola. A saída dos fundos não ficava muito longe da cooperativa da minha mãe. Corri sem olhar para trás. Implorava a Deus para que as chaves ainda estivessem comigo. Felizmente, estavam no bolso. Abri o portão como pude e saí para o terreno do lado de fora. Nem sequer fechei a escola direito. Entrei na minha caminhonete e arranquei tremendo. Dirigi sem parar. 5 minutos depois, cheguei à casa de um vizinho da região. Pedi que, por favor, observasse a entrada da escola por alguns minutos. Ele me respondeu que ninguém passava por ali, muito menos naquele horário. Acho que ele percebeu o quanto eu estava assustado. Perguntou o que havia acontecido. Respondi apenas que estava tudo bem, porque não conseguia encontrar uma forma de explicar. Depois fui buscar minha mãe. Disse que precisava que ela me acompanhasse até a escola. Eu não podia deixar minhas ferramentas lá, nem a entrada aberta. Também tinha medo de que algo desaparecesse e depois me responsabilizassem. Minha mãe olhou para mim e percebeu que não era uma preocupação comum. Mesmo assim, pegou suas coisas e entrou na caminhonete. Durante o trajeto, contei tudo o que havia visto. Também falei sobre como aquela coisa tentou forçar a porta. Minhas mãos tremiam no volante. Eu tentava respirar fundo, mas sentia o corpo completamente abalado. Quando chegamos, o lugar estava tranquilo. Não havia ninguém no refeitório. As cadeiras continuavam fora do lugar por conta de quando fugi, mas a atmosfera já não parecia a mesma. Entramos com cuidado. Minha mãe foi comigo e eu levava uma lanterna. Recolhi rapidamente minhas ferramentas e terminei de guardar o mais importante. Depois fechamos tudo corretamente e fomos embora. No caminho de volta para casa, minha mãe me disse que jamais havia vivido algo parecido naquela escola. Mas também confessou que já tinha ouvido comentários. Alguns professores diziam escutar choros em determinadas salas.
Outros garantiam ouvir vozes quando já não havia alunos no prédio. Ela também me contou sobre a senhora responsável pela limpeza. Ela costumava ser a última pessoa a limpar algumas salas. Certa vez, faltava apenas uma sala para terminar o serviço. Quando abriu a porta, viu uma massa escura parada atrás dela. Segundo seu relato, era uma sombra alta, como se estivesse escondida. A mulher sequer entrou na sala. Fechou a porta imediatamente e foi embora sem terminar o trabalho. Eu não sei o que vi naquela noite. Também não sei se era a mesma presença que outras pessoas sentiram naquela escola. A única coisa que sei é que aquela experiência não se parecia com nada que eu já tivesse vivido antes. Acreditem em mim. Quando alguém passa por algo assim, o corpo reconhece imediatamente. É uma sensação que paralisa completamente. Você se sente mal, desorientado, como se algo estivesse profundamente errado. Desde aquela noite entendi que existem lugares que ficam carregados. E embora eu não possa provar o que vi, também não posso negar. Porque aquela porta se moveu contra minhas costas e aquela coisa estava ali esperando que eu saísse. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. O placar nos telões do Estádio Bezerrão marcava 1-0 para o México. Era a final da Copa do Mundo Sub-17 de 2019. Eu tinha 22 anos naquela época e estava sentado em uma área privilegiada, acompanhado da minha namorada e dos pais dela. Eles haviam sido convidados para tudo. O pai dela ocupava algum cargo administrativo ou tinha alguma ligação direta com a federação, então conseguiu excelentes ingressos bem próximos ao gramado, em uma área onde o ambiente era diferente do restante do estádio. Eu segurava uma cerveja que ele havia me oferecido alguns minutos antes. Minha namorada já tinha sussurrado no meu ouvido entre risadas, mas falando sério para eu não ficar bêbado. Obviamente, a última coisa que eu queria era causar uma má impressão aos meus futuros sogros em uma das primeiras ocasiões importantes em que saíamos juntos. Então deixei a cerveja esquentar, dando apenas alguns goles ocasionais para perder a vontade de bebê-la. De repente comecei a me sentir estranho. Não foi o álcool. Foi como uma cãibra e uma descarga elétrica percorrendo meu corpo ao mesmo tempo. Comecei a ficar tonto. O ar parecia desaparecer dos meus pulmões e uma sensação de desmaio tomou conta da minha mente. Levantei do assento no meio da partida. Ninguém que estava comigo percebeu, porque o jogo havia chegado a um momento de tensão máxima. A partida estava eletrizante, de um lado para o outro, e o estádio inteiro vibrava diante de uma jogada perigosíssima na área do Brasil. Em meio aos gritos, olhei para minhas mãos. Primeiro elas pareciam completamente brancas, sem uma gota de sangue. Mas quase imediatamente sob a luz tive a impressão de que meus dedos estavam adquirindo um tom azul arroxeado, quase esverdeado. Então minha visão ficou turva, como se uma camada de gordura tivesse coberto meus olhos. Comecei a sentir uma dor aguda na garganta, uma pressão tão intensa que parecia que eu estava sufocando por dentro. Ao mesmo tempo, um vazio gelado se abriu no meu estômago, acompanhado por um terrível retorcimento interno. O contraste dessas sensações era desesperador e, por momentos, grotesco. Ao meu redor, tudo era uma maré de camisetas, bandeiras tremulando e famílias eufóricas celebrando. E eu, ali no meio de todos, experimentava sintomas bizarros para os quais não encontrava nenhuma explicação. Sentia meu corpo falhando. Achei que algo terrível fosse acontecer ali mesmo.
Talvez eu vomitasse em cima dos meus sogros ou das pessoas ao meu redor. Então reuni forças de onde pude. Passei entre as fileiras de assentos e corri para o corredor em busca de um banheiro. Quando cheguei ao corredor interno, o cenário mudou completamente. Estava quase vazio. Todos permaneciam hipnotizados pela partida nas arquibancadas. Procurei desesperadamente as placas indicando os sanitários, mas minha visão falhava constantemente e eu mal conseguia focar nas letras. Comecei a caminhar pelo corredor enquanto minhas pernas cediam e o piso de concreto parecia macio, como se eu estivesse andando sobre esponjas. Foi então que avistei ao longe uma porta metálica. À minha frente se estendia um longo corredor reto. Aquilo era estranho porque eu não me lembrava de ser assim. Além disso, aquele trecho estava completamente deserto. Meus passos pesados ecoavam contra os muros de concreto. De repente, o barulho ensurdecedor do estádio desapareceu. Não completamente. O som da torcida ainda existia, mas agora parecia vir de muito longe, como se estivesse atrás de mim, a uma distância impossível. Continuei avançando, mas a porta parecia se afastar. Quanto mais eu acreditava estar me aproximando, mais distante e menor ela parecia ficar. O ar estava pesado. Respirar exigia esforço. Foi então que comecei a perceber pessoas dos dois lados do corredor. Estavam paradas. Algumas em pé, outras encostadas nos muros de pedra. Eram dezenas delas. Talvez uma centena, alinhadas em absoluto silêncio. Todas possuíam uma expressão perturbadoramente neutra. Não havia raiva, não havia tristeza, não havia qualquer vestígio da alegria que dominava o estádio. Elas apenas olhavam para a frente, para o vazio. Evitei encarar qualquer uma delas diretamente. O mal-estar me fazia suar frio. Eu tentava entender como era possível que tantas pessoas observassem alguém caminhando em agonia e arrastando os pés sem que nenhuma delas sequer tentasse ajudar. Até que uma delas se moveu. Descolou-se da parede. Senti uma onda brutal de frio seguida por um calor sufocante atravessando meu corpo. Teria sido 1000 vezes melhor se aquela figura tivesse permanecido imóvel. Em uma fração de segundo compreendi que sua expressão neutra não era resultado de frescura. Era porque aquilo não era uma pessoa de verdade. Era algo fingindo ser uma pessoa. Um objeto moldado em forma humana. Uma estátua cinzenta e rígida, esculpida do mesmo material dos muros do estádio. A coisa aproximou-se de mim sem produzir qualquer som. Abaixei a cabeça, aterrorizado, recusando-me instintivamente a encará-la nos olhos. Não sei como ela adivinhou meus pensamentos, mas sua voz ressoou diretamente dentro da minha mente. Ela me ordenou que não a olhasse, mas também que não continuasse caminhando. Advertiu-me para não atravessar aquela porta distante e voltar imediatamente para o meu assento. Não vá para lá. Parece longe, mas você já está quase chegando. Volte. Ao ouvi-la, senti um breve alívio. A pressão na garganta diminuiu por alguns instantes, mas logo os espasmos retornaram, acompanhados de violentas cãibras no peito e no abdômen que me dobraram ao meio. Decidi voltar. Pensei que o mais sensato seria pedir ajuda à minha namorada e aos pais dela. Em meio ao pânico, inclusive, me surpreendi por ela não ter saído atrás de mim para ver o que estava acontecendo, já que eu tinha saído dali visivelmente mal. Virei-me e caminhei de volta para as arquibancadas. Ao descer a escadaria, tropecei 2 vezes. A primeira foi pela fraqueza que me fazia perder o controle dos joelhos. A segunda porque fiquei completamente paralisado ao vê-la. Minha namorada. Ela estava ali, a poucos degraus da nossa fileira. Ao lado dela estavam seus pais e várias pessoas que haviam se reunido ao redor. Todos formavam um círculo e olhavam fixamente para o chão. Nesse exato instante, 2 paramédicos passaram por mim enquanto abriam caminho aos gritos.
corriam diretamente para aquilo que estava caído nos degraus. Inclinei a cabeça para enxergar. O que vi foi tão horrível que minha mente simplesmente não conseguiu processar. Era eu. Eu era quem estava estendido no chão. Todos observavam a tragédia. Minhas roupas, minhas mãos arroxeadas, meu rosto sem cor. Todos tinham os olhos fixos naquela cena. Todos, exceto uma criança. Seus pais haviam se esquecido de afastá-la para que não assistisse à morte de um homem em plena arquibancada. Mas o menino não estava olhando para o corpo. Ele estava olhando diretamente para mim. Para mim, que permanecia de pé. Soltou suavemente a mão do pai, caminhou 2 passos em minha direção e, com uma maturidade estranhamente incompatível com sua idade, disse: "Não seja teimoso. Volte para o seu corpo." Não pensei 2 vezes. Dei um passo firme entre as pessoas que eu atravessava como se fossem feitas de ar. Caminhei até o corpo torto sobre o concreto sujo de cerveja e refrigerante. A próxima coisa que percebi foi uma violenta lufada de ar entrando nos meus pulmões. Depois uma dor lancinante nas costelas. Aquele suspiro brutal aliviou imediatamente a expressão de tensão profunda nos rostos dos paramédicos, da minha namorada e de todos que estavam inclinados sobre mim. Eu estava vivo novamente. Só descobri o que realmente havia acontecido muito tempo depois. Fui colocado em uma maca e levado às pressas para a enfermaria, onde permaneci até recuperar completamente a consciência e estabilizar meus sinais vitais. A partida, a final, o troféu e toda a comemoração pelo título mundial terminaram muito antes de os médicos me liberarem daquela rigorosa observação. Na saída, enquanto avançávamos lentamente em meio ao caos, já dentro da caminhonete, meus sogros não paravam de se virar para me olhar. Continuavam perguntando o que eu tinha visto. O que exatamente eu tinha sentido antes de cair. Como tudo havia acontecido tão rápido. Segundo ele, tudo não passou de 1 minuto. Eu tentava responder algo que fizesse sentido, mas a verdade é que minhas lembranças vinham em fragmentos, como peças de um quebra-cabeça incompleto. Eu ainda estava profundamente abalado. O ar tinha gosto de metal. Meu peito doía intensamente por causa das compressões. Minha garganta permanecia seca, áspera e dolorida. Mal havíamos percorrido 500 metros quando o trânsito parou completamente. Foi nesse momento que uma caminhonete escura emparelhou ao lado da minha janela. O vidro do banco traseiro estava meio aberto. E através daquela abertura, olhando fixamente para a nossa caminhonete, estava o mesmo menino. Sim, o mesmo menino que havia falado comigo na escadaria. O mesmo que me disse para não ser teimoso e voltar para o meu corpo. Acho que escrevi tudo. Não é uma história tão assustadora, mas é real e me lembro de tudo.